Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Mais uma semana começando e vamos direto pro giro jurídico dessa segunda. Um atendente de necrotério vira réu após fazer um pix com o celular de um homem morto. O STJ discute um pacto nacional pela dignidade sexual das mulheres. O Tribunal de Justiça de São Paulo barra reajuste de plano de saúde sem transparência e o STF forma maioria sobre o pagamento retroativo de penduricalhos. E o destaque Lolere de hoje tá diferente, porque nós vamos trazer uma análise completa da disputa entre Monark e Igor 3K. Com a leitura do advogado Ronan Santos, vamos entender as brechas do contrato de saída do Flow, a disputa pela marca, as condições de pagamento e os caminhos jurídicos que podem definir esse caso. E para começar bem a semana, vamos com a frase do dia. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Quem disse isso foi Ayrton Senna. Com um café na mão, fone no ouvido, bora entender como esses temas estão movimentando o direito no Brasil. E agora eu quero saber de você, advogado. Você passa mais tempo advogando ou cuidando da gestão? Olha, você não precisa escolher entre uma ou outra. Dá para focar na estratégia jurídica e evoluir a sua carreira ao mesmo tempo, sem perder prazos. Astreia e Temis, os softwares jurídicos da Aurum se adaptam à sua rotina e automatizam tarefas repetitivas com inteligência. Assim você assume o controle sem deixar de se dedicar ao que ama fazer, advogar. E o melhor, hein? Vocês podem experimentar tudo isso grátis. Acesse aurum.com.br e saiba mais. E vamos agora com o nosso giro jurídico. Um atendente de necrotério do IML de Santos virou réu por peculato furto após transferir R$7 mil via Pix do celular de um homem morto para a própria conta, mas obteve liminar em habeas corpus para responder ao processo em liberdade. O desembargador Camargo Aranha Filho, da 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, entendeu que a prisão preventiva não era necessária, porque o crime não envolveu violência ou grave ameaça. O acusado é primário, não tem antecedentes e confessou os fatos, além de manifestar interesse em ressarcir o prejuízo. Foram impostas medidas cautelares, como comparecimento periódico em juízo e proibição de deixar a comarca quando necessário a investigação ou instrução. A denúncia recebida pela 4ª Vara Criminal de Santos também pede ressarcimento do valor subtraído e do celular danificado, além de R$2 mil por danos morais. O Ministério Público recusou propor acordo de não persecução penal pela gravidade da conduta e pelo abuso da função pública. A ministra Marluce Caldas, do STJ, propôs a criação de um pacto nacional pela dignidade sexual das mulheres, com metas para os próximos 10 anos voltadas a acelerar e qualificar a resposta judicial aos crimes sexuais. A proposta, apresentada na 3ª sessão, prevê varas especializadas em violência sexual, um protocolo nacional de depoimento especial, prazo de até 180 dias entre denúncia e sentença e redução de 40% no tempo médio de tramitação dos processos de estupro de vulnerável. A ministra também defendeu o aumento das notificações, indicadores de confiança institucional e a capacitação de todos os magistrados criminais, além do estímulo à especialização de promotores, advogados e defensores. Marluce citou mais de 87 mil estupros registrados em 2024, dos quais 76% vitimaram crianças e adolescentes de até 14 anos. A proposta foi saudada pelos ministros e poderá ser encaminhada às presidências do STJ e do CNJ. A 8ª Câmara de Direito Privado do TJSP manteve por unanimidade a condenação de uma operadora de plano de saúde que não comprovou a origem dos reajustes por sinistralidade aplicados a um contrato coletivo por adesão. Os aumentos cobrados entre 2020 e 2023 serão substituídos pelos índices da ANS para planos individuais e familiares, com restituição das diferenças pagas a mais, observada a prescrição trienal. O relator, desembargador Teodureto Camargo, destacou que o reajuste por sinistralidade não é abusivo por si só, mas exige transparência nos cálculos e controle da onerosidade excessiva, cabendo à operadora demonstrar os critérios utilizados, nos termos do artigo 6º, inciso 8 do CDC. No caso, a perícia atuarial ficou inconclusiva porque
porque a empresa não apresentou a metodologia completa nem documentos solicitados pelo perito. Para o colegiado, sem essa prova, não é possível validar os percentuais aplicados. O STF formou maioria em julgamento virtual para liberar o pagamento retroativo de indenizações adicionais a juízes, procuradores e promotores. Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Flávio Dino defenderam que os pagamentos respeitem limite de 35% do teto do funcionalismo público. Já o ministro Luiz Fux sustentou que direitos já adquiridos, como férias e licenças não usufruídas, devem ser pagos integralmente sem teto. O julgamento segue até a próxima terça-feira, com 4 votos ainda pendentes. Os chamados penduricalhos são benefícios que, somados à remuneração, podem ultrapassar o teto constitucional, hoje de R$ 46,3 mil. Em março desse ano, o Supremo havia decidido que indenizações, gratificações e auxílios deveriam observar o limite de 35% do salário dos integrantes da Corte. Bom, o Destaque Lolerer de hoje está diferente, porque nós vamos fazer uma cobertura sobre a disputa entre Monark e Igor 3K, que expõe algumas brechas no contrato do Flow. Bom, para você que pode estar um pouco perdido, nós temos novos capítulos na disputa entre Bruno Ayub, o Monark, e o Igor Coelho, o Igor 3K. Isso porque o Monark divulgou o contrato que formalizou sua saída do Flow em 2022. Ele afirma que recebeu apenas parte do valor combinado e acusa o ex-sócio de inadimplência. Igor sustenta que vem pagando há 2 anos e meio, atribui os depósitos mensais de $5 mil a um aditivo posterior e afirma que Monark descumpre o acordo ao não transferir a marca Flow. A Lolerer ouviu o advogado Ronan Santos, que analisou o contrato e os registros no INPE. Para ele, o documento tem brechas relevantes no pagamento, na cessão da marca e nas garantias dadas ao vendedor, enfraquecendo os dois lados. O contrato foi assinado em fevereiro de 2022, depois da crise causada pela fala de Monark sobre a possibilidade de um partido nazista legalizado. A repercussão levou à perda de monetização de 7 canais e ao rompimento de patrocínios. Ainda assim, Monark cedeu seus 49,75% por R$10 milhões, em negócio que avaliava a empresa em R$20 milhões. Segundo Ronan Santos, o acordo foi favorável à Monark. A empresa vinha num crescimento acelerado, mas perdeu a monetização de 7 canais e todos os contratos de patrocínio de uma vez. O valor foi a zero do dia para a noite. Para o advogado, sem uma saída consensual, Monark poderia ser excluído da sociedade e teria de discutir a apuração de haveres em uma ação mais longa e possivelmente menos vantajosa. Ronan observa que, em tese, havia elementos para exclusão societária nos termos do artigo 1085 do Código Civil. Igor tinha 49,75% da sociedade. Havia outro sócio com capital suficiente para formar maioria. Existia previsão contratual e alegação de falta grave. O problema, então, não estaria no valor de R$10 milhões, mas na condição prevista para o pagamento. O contrato estabelece 200 parcelas de R$50 mil, condicionadas à lucratividade mínima de R$150 mil por mês. A dificuldade é que o documento não indica qual empresa precisa atingir essa meta. No contrato, não é falado de quem é a lucratividade de no mínimo R$150 mil por mês. É da holding, é de todas as empresas do grupo, é da operacional que usa a marca Flow. Isso não é falado, afirma Ronan. Sem definir a empresa a qual se aplica essa meta, a cláusula abre espaço para discussão. Segundo o advogado, Monark poderia recorrer a uma ação de produção antecipada de provas para acessar a contabilidade desde sua saída e identificar em quais meses a condição de pagamento foi cumprida. A discussão sobre a marca é ainda mais delicada. A cláusula 1.2 menciona genericamente as marcas e patentes, mas não especifica qual marca seria cedida, quem seria o titular ou qual empresa receberia o registro. A marca Flow, registrada no INPE em 2021, é válida até 2031. Está no nome de Bruno Monteiro Ayub como pessoa física. Para Ronan, não há obrigação claramente definida para que Monark transfira a marca. Eu vou ler na íntegra aqui o que o Ronan falou. O contrato não especifica qual marca tem que ser transferida, de quem e para quem. Ele deixa isso de forma genérica. Na avaliação inicial do advogado, Monark poderia até buscar uma ação de abstenção de uso indevido da marca. Mas em uma eventual judicialização, conversas, e-mails e documentos registrados em ata notarial podem complementar a interpretação do contrato. É nesse ponto que as versões dos ex-sócios se chocam. Igor afirma que a transferência estava prevista. Monark sustenta que a cláusula trata das marcas e patentes da holding, mas que o registro pertence a ele. O advogado
Ronan entende que a falta de obrigação clara favorece inicialmente a leitura de Monark, embora destaque que a marca, usada em diferentes canais, teria como titularidade mais adequada a holding. O contrato, porém, não previu esse arranjo. A ausência de cláusula de não concorrência também favorece Monark. Com a marca registrada em seu nome, o documento não impediria, em tese, de lançar um projeto concorrente, inclusive sob o nome Flow. Em março de 2026, a Flow Produção de Conteúdo Audiovisual Ltda depositou no INPE o pedido de registro da marca Flow Podcast. Em 26 de junho, Monark apresentou manifestação contra o pedido. Para Ronan, o elemento distintivo é Flow, já registrado em nome de Monark, e complementos como podcast ou estúdio não afastariam a colidência. Enquanto não houver decisão judicial reconhecendo a titularidade por alguma empresa do grupo, permanece a presunção de que a marca pertence a Monark. A saída societária também deixou Monark exposto. O contrato foi firmado na modalidade pró-soluto, tornando definitiva a transferência das cotas no momento da assinatura, independentemente do pagamento. A alteração foi levada à junta comercial logo depois, e ele deixou imediatamente o quadro societário. A cláusula de inadimplência prevê juros e multa de 5%, mas não estabelece recompra das cotas, vencimento antecipado das parcelas ou garantias como aval, fiança ou garantia real. Assinado por duas testemunhas, o contrato é título executivo extrajudicial e, em tese, permite execução direta. Mas a condição ligada à lucratividade pode comprometer a liquidez da cobrança, porque será preciso demonstrar se e quando a meta contratual foi atingida. Na avaliação de Ronan Santos, Monark poderia combinar uma ação de abstenção de uso da marca, a produção antecipada de provas sobre a contabilidade e depois a execução para cobrar esses valores. Igor, por sua vez, teria de demonstrar que Monark descumpriu a obrigação relacionada à marca com elementos externos ao contrato. E novamente eu vou citar o Ronan na íntegra aqui. Ele envolve o processo civil no que diz respeito à cobrança e à exibição. Envolve o direito societário na cessão de cotas, nas obrigações de sócios e na exclusão de sócio. E também envolve a propriedade intelectual, porque o imbróglio relacionado à marca é muito forte. É um caso riquíssimo. E antes de irmos para o encerramento, se você ainda está em dúvida sobre participar do A Nova Fronteira do Planejamento Sucessório, essa pode ser a oportunidade que faltava. Isso porque a Loléria vai sortear 2 ingressos para o evento que acontece no dia 3 de julho, totalmente online e ao vivo. Para concorrer é só preencher o formulário que está aqui na descrição desse episódio e boa sorte! Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Seguinte, na sexta-feira a gente falou que teria um novo bolão, né? Valendo uma nova caneca. Só que os comentários pro bolão tá valendo só a partir do episódio de hoje, tá, pessoal? Cheguei a comentar isso na edição passada, mas basicamente você tem de agora da publicação do podcast até a hora do jogo pra comentar o seu resultado. E aí, Gi, qual que é a sua aposta pra hoje? Vitor, é claro que vai dar Brasil. E hoje eu vou de 2-1, que eu acho que vai ser difícil, hein? Pois é, eu também acho que vai ser difícil, então por isso eu vou colocar 1-0 pro Brasil no jogo de hoje. E você, deixa o seu comentário aqui embaixo com a sua aposta. E queremos agradecer a todo mundo que comentou no episódio passado, Giovana, Agatha, que eu já entrei em contato para enviar a caneca dela, Andrei, Bela, Tatiane, Sheila, Gabriela. Tem também o Diogo Lemos, Josemar, Gisele e Lucas. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de se inscrever na nossa newsletter jurídica que chega todos os dias no seu e-mail. O link tá na descrição do episódio. Aproveita para seguir o podcast no seu agregador de podcast favorito, avaliar o programa com 5 estrelas e compartilhar o episódio lá nos seus stories, marcando a gente no @lo.lery. Por hoje é isso. Obrigada por ter escutado a gente até aqui e até amanhã.